Oi, gente! Muito bem. Então, a aula de hoje é sobre os casos especiais da crase, né? Então, eu venho falando um pouquinho com vocês sobre como a gente tem uma regra básica para a crase, e aí depois a gente tem alguns casos em que a crase ou ela é obrigatória, ou ela é proibida, não pode usar, ou às vezes, inclusive, ela é opcional. Então, qual é a ideia da aula de hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre esses casos, vou falar um pouquinho sobre a crase, e aí depois vocês vão usar o restante da aula para fazer os exercícios da apostila, certo? E aí, porque a gente acredita muito, nós vamos conseguir juntos terminar a apostila 2, né? Então vamos lá. Bom, vou retomar então a regra básica da crase. Então a crase, a gente usa o sinal, né? A crase ela marca a fusão, a junção da preposição a com o artigo a. Então eu quero que vocês tenham em mente sempre isso aqui, né? Quando você vê um a com acento grave, né? O a craseado, ele significa que tem dois as ali dentro. Um é preposição e o outro é um artigo. Se é um artigo, então a gente obviamente tem um artigo feminino, porque o a é um artigo definido feminino. Então, lembra que eu falo para vocês? Se vocês saírem do oitavo ano sabendo que eu só posso pôr crase diante de palavras femininas, eu tô feliz demais. Bom, então vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Existe uma coisa aqui quando a gente fala de crase, que ela tem muito a ver com a regência verbal e a regência nominal, que também é um assunto que a gente vai ver essa semana. Então a gente viu, por exemplo, na regência verbal, que alguns verbos pedem preposições específicas. Mas vamos usar aqui o oferecer, por exemplo, que eu acho que é um verbo. Deixa eu trocar aqui a ordem deles para a gente usar o oferecer, né? Então, ofereci um presente à professora, né? Então, o verbo oferecer, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, vamos fazer, né? Quem oferece, oferece. Vou colocar aqui, ó. Quem oferece algo, e aí, olha a nossa preposição, a alguém. É assim, não é? Então, o meu objeto direto é esse algo que eu ofereci, e o meu objeto indireto é o alguém, para quem, a quem eu ofereci isso. Muito bem. Então, aqui eu tenho o meu verbo oferecer, e o que ele ofereceu? Ele ofereceu um presente, certo? Então, um presente vai ser o meu objeto direto. Então, vamos por aqui, objeto direto. E para quem que eu ofereci? A professora. Tá. Quando a gente está escrevendo, né, normalmente, aí a gente se questiona, será que aqui tem crase? Então, eu já sei que eu preciso da preposição. Então, isso significa, vamos colocar assim, ó, que eu já tenho um a aí. Lembra, a crase precisa de dois as. Um eu já tenho. Tá. Então, como é que eu sei se a palavra que está depois aceita o artigo a? A primeira coisa que a gente pode fazer é dar uma olhada na morfologia. Professor é um substantivo feminino, certo? Substantivos femininos normalmente aceitam artigos. Bom, mas eu vou ficar fazendo isso quando eu estou lá escrevendo meu texto para a TR? Qual é a minha primeira dica, né? Então, vou deixar essa dica para vocês, que eu acho que é o que, enfim, os professores e o professor de português fala, gente, vamos trocar a palavra professora, que é um substantivo feminino, por um substantivo masculino. Então, vamos fazer isso. Vou puxar aqui para baixo. Ofereci um presente, professor. Então, como é que fica? Ofereci um presente ao professor. Então, olha como aqui você está tendo a preposição a, que é exigida pelo verbo, e você tem o artigo o, que é exigido pelo substantivo masculino. Horas, se o substantivo masculino exige um artigo, então professora vai exigir também um artigo, e essa frase, esse a tem que vir com a crase, tem que vir acraseado. Bom, eu posso tentar montar uma assim, ó, por exemplo, tá? Lembra que eu falo para vocês? Tira o professora e tenta montar uma nova frase, né? Então, eu vou colocar assim, ó. A professora é legal. Como é que a gente fala? Vocês falam. Professora é legal ou a professora é legal? Que a gente, qual dos dois a gente usa, né? Então, vou deixar assim. Qual dos dois a gente usa? A gente usa esse segundo. A professora é legal. Como a gente usa o segundo, significa que aqui eu preciso ter esse artigo para o substantivo. Então, eu tenho crase, certo? Bom, então,
eu estou mostrando para vocês a mecânica da crase, mas quando vocês estão escrevendo, como é que eu sei se tem crase ou não? Tenta mudar para o substantivo masculino. Vamos pegar aqui, ó. O menino se referiu à novela. Então, estou lá escrevendo, não sei se aqui tem crase. Vamos trocar a novela por filme. Como é que fica? O menino se referiu a filme ou ao filme? Se você fez o ao aqui, significa que você tem uma preposição mais um artigo. Então, se eu tenho dois, né, a preposição e o artigo, eu também preciso de dois aqui. Então, a gente vai colocar a crase no nosso A. Vamos fazer isso sintaticamente, né, que é um caminho um pouquinho mais longo? Então, vamos lá. Quem se refere a algo. Olha aqui. Então, eu já sei que eu tenho esse azinho do verbo. O verbo pede para mim essa preposição. Então, eu já tenho um a. E aí eu vou falar assim, né? Novela. Como é que a gente fala? Novela é legal ou a novela é legal? A novela é legal. É esse aqui que a gente fala. Então, eu tenho dois as. Se eu tenho dois as, eu tenho que ter a crase aqui em cima. Vocês precisam fazer isso, quebrar, ver o verbo? Pode ser feito quando a gente está escrevendo para a gente tirar a dúvida, ou para fazer os exercícios de gramática que vocês vão fazer. Mas o que eu acho, qual é a dica, né? Então a dica sempre vou colocar aqui, a nossa dica sempre vai ser substituir o substantivo feminino por um substantivo masculino. Se aparecer o ao, tem crase. Tudo bem? Então, estou em dúvida se eu tenho que usar ou não, substitui por um substantivo masculino. Se você tiver o ao, lembra, são duas letras. O ao, quando a gente tem esse ao, ele é uma contração, né, da preposição. Isso aqui é o a mais o o. Para quem não lembra o que é uma contração, é tipo da, de mais a, do, de mais o, na, em mais a. Isso é uma contração. Tudo bem? Então, beleza. Então, isso daqui é o geral da crase. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente tem algumas regras específicas, né? A minha primeira regra específica é para o aquele e aquilo. Aquele e aquilo, palavras masculinas, não são femininas, mas recebem crase se forem precedidos, se vier antes uma preposição. Então, vamos lembrar um pouquinho do preferir, né? Então, quem prefere, a gente viu, né? Quem prefere, a gente viu isso em regência verbal, né? Prefere algo a algo, não é assim? Então, ó, eu tenho aqui a minha. Deixa eu subir. Eu tenho aqui a minha preposição, eu tenho esse azinho da preposição. Aí vamos tentar escrever essa frase sem a crase. Como é que a gente escreveria, né? Prefiro isto, a preposição, a aquilo? É assim que vocês falam? Prefiro isto a aquilo? Então, por ter essa fusão, lembra, essa junção na pronúncia, eu faço a crase no aquilo. Gente, isso aqui é uma regra, é um caso especial e é especial porque a ocorrência é baixa, né? É assim que a gente difere. A regra básica é aquilo que acontece sempre. O caso especial é aquilo que acontece de vez em quando. Bom, vamos falar um pouquinho agora de numeral. Uma hora, né? Que eu acho que é o que mais tem, né? Eu posso tanto usar a crase antes de uma hora, tô falando de uma hora específico, né? Quanto não. Qual vai ser a diferença? A diferença é se tem um artigo ou não. Se eu falo assim, ó, o fato aconteceu a uma hora, a minha festa vai acontecer a uma hora, é específico. Eu tô te falando um horário específico, não é indeterminado, não é qualquer hora, não é tipo uma hora qualquer, é uma hora marcada. Então tem crase. Se eu falo, ele chegará a uma hora qualquer, então é qualquer uma, não tem o artigo determinado, gente. Se não tem o artigo determinado, eu só tenho a preposição. Então olha só, olha, por que chama caso especial, né? Porque é muito especial mesmo, né? Eu não tô falando nem de todas as horas, eu tô falando especificamente de uma hora. O que muda aqui? Muda eu saber se uma hora eu tô falando literalmente de uma da tarde ou uma da manhã, ou se eu estou falando uma como artigo indeterminado. Uma de eu comprei uma casa, uma bola, uma qualquer. É isso que muda. Se for indeterminado, não tem crase. Se for determinado, tem crase. Ok? Então tá. Vamos então agora para os casos que tem crase sempre. Esse primeiro, eu vou até separar esse aqui para eu poder
Dá mais ênfase no de baixo. Esse primeiro, eu acho que é um caso ainda que a gente nem, né, usa-se, mas já se usa muito pouco, que é o a moda de, né? Então, a moda. Então, quando a gente fala assim, penteado a Neymar, é como o Neymar, não é igual ao Neymar, tipo, igual à moda que o Neymar lançou. Então, aqui tem crase, porque a gente entende que tem uma palavra escondida aqui, que é moda, penteado à moda de Neymar, tá escondido aí dentro. Então, a gente põe crase. Isso aqui, gente, é muito, 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 muito específico, fica quase como curiosidade, tá? Depois, a palavra casa. O que? Tem uma regra só para a palavra crase? Tem uma regra só para a palavra casa. Então dá uma olhada. Após o trabalho, chegou a casa do tio. Aqui eu sei que essa casa é do tio, não é? Não é qualquer casa. Eu estou falando a casa do tio. Se eu estou falando a casa do tio, então o chegou pede para mim a preposição e o fato de ser a casa do meu tio também pede uma preposição. Também pede o artigo, porque é delimitado, né? Eu sei de que casa eu estou falando, não é qualquer uma. Agora, e se eu falar assim, chegou a casa e for qualquer casa? Aí não tem. Não precisa. Não precisa ter crase, porque eu não estou especificando. Vejam que é tudo uma questão se é determinado ou se não é determinado. Isso aqui é uma adjunta de nominal, né? Lembra a palavra que vem junto, junto, junto do nome, que dá uma característica, que modifica o nome? Então, se tem uma adjunta de nominal, tem crase. Se não tem, não tem crase. Isso aqui eu estou falando da crase obrigatória. Aí, para a crase obrigatória, eu acho que a regra mais importante para vocês saberem da crase obrigatória é essa aqui da locução feminina. Então, toda vez que eu tiver uma locução feminina, seja ela adverbial, às vezes, à toa, à tarde, à vontade, seja prepositiva ou conjuntiva, é obrigatório o uso de crase. Então, eu falo assim, ó, sei lá, à noite ficamos na varanda. Eu não estou dando para você um tempo, não é uma expressão adverbial, uma expressão de tempo. Então tem crase. À noite, por até uma vírgula, ficamos na varanda. O que eu acho mais importante vocês saberem, que eu acho que é o que a gente mais usa, né? O às vezes. Tanto que eu brinco com vocês em aula, né? Que também vários professores de português, né? A gente fala tudo a mesma coisa, né, gente? Às vezes tem crase? Sempre. Então, sempre que você escreveu a palavra às vezes, tem crase, gente. Porque é uma locução adverbial. Tudo bem? Então, falei da crase obrigatória. Vou falar agora... Peraí, casos especiais, crase... Ih, mudei de lugar. Vou falar agora de quando a crase é opcional. O que isso significa? Significa que eu posso escrever tanto com crase quanto sem crase e não vai mudar. Então, a crase, ela é opcional, você pode pôr ou não pode pôr, sempre que você estiver diante de pronome possessivo, tá? Então, ofereci um presente à minha amiga com crase, tá certo? Ofereci um presente à minha amiga sem crase, tá certo. Por que isso? Porque o pronome possessivo é opcional. Então, o uso do artigo é opcional. Não é a preposição que deixou de ter o artigo. E aí, quero falar para vocês quando não há crase. Veja, eu falei para vocês isso em sala, né? Se eu só posso ter crase na frente de um substantivo feminino, eu posso fazer um monte de regra de quando não há crase. Não há crase diante de pronome, não há crase diante de verbo, não há crase diante de palavra masculina, não há crase diante de outra preposição, não há crase diante de outro artigo, não é? Se só tem um caso que ela acontece, todos os outros são proibitivos. Então eu não estou colocando essas regras para vocês porque eu acho que não faz sentido a gente decorar um monte de não quando a gente pode decorar um único sim, certo? A gente pode aprender um único sim. Então, quando não há crase, o que eu acho que vale? Porque é bem simples. Palavras, porque é uma palavra feminina, então pode dar essa confusão para a gente porque é um substantivo feminino. Quando a gente repete, ó, algumas expressões, sabe? Então, a divulgação foi feita boca a boca, né? Não foi na internet, foi boca a boca, um falando para o outro, não tem crase. Eu falo, eu e sei lá, o professor ficamos frente a frente. Então, de novo, ó, uma palavra, né, feminina, repetida.
Então, toda vez que eu tiver palavras femininas repetidas, não tem crase. Por que que não tem crase? Porque essa palavra da frente não exige a preposição. Então, não tem necessariamente, não tem necessidade, né, da gente ter a crase aqui. É isso? Acho que é isso. Então, o que que vocês vão fazer agora no final da aula, né? Eu vou passar para vocês lá no Classroom os exercícios da apostila e aí vocês aproveitem essa aula para fazer os exercícios da apostila e não ter lição de casa, certo? Beijo, meus amores, e até a próxima aula.